Quando eu não faço uma dieta restritiva para um paciente na minha prática clínica, o meu questionamento ele já foi várias vezes questionado por conta disso. É muito comum ainda hoje, nos dias de hoje, pacientes terem a ideia de que a nutrição ela é uma prática restrita, ela é uma prática invasiva. Então a pessoa ela vai chegar no nutricionista, o nutricionista vai dar uma dieta de coisas que ela nunca comeu. Então colocar quinoa no arroz, semente de girassol na salada, chia na salada e castanha à tarde. Coisas que você nunca comeu na vida, mas porque é esse o senso comum que se tem da nutrição ainda nos dias de hoje. E isso é muito engraçado porque tem pacientes, e aí independe da idade, é da forma como foi criado e como a informação chegou até ele. Mas ainda tem pacientes que vão na minha clínica esperando esse tipo de dieta. E quando eu não passo, o questionamento que eles têm comigo é sobre o meu próprio conhecimento. E isso é uma coisa que me pega muito quando eu pego esse tipo de paciente, porque quer dizer que se eu não faço o que ele quer, o meu conhecimento é questionado. E detalhe, a maioria desses pacientes, quando acontece esse tipo de situação, tendem a não retornar, porque realmente eles foram esperando algo, receberam outra coisa, não gostaram e não voltaram. Primeiramente, eu falo que a dieta restrita, ela é nichada. Então, assim, são poucas pessoas que conseguem fazer uma dieta restritiva com algum tipo de restrição. Por exemplo, uma dieta low carb, ela é uma dieta focada em restrições de carboidratos. Uma dieta cetogênica é uma dieta focada em restrição de carboidrato pouco mais forte do que a low carb, com um consumo maior de gorduras. E são poucas pessoas que conseguem aderir a isso. É difícil, não é fácil. E essas pessoas, vou dar um exemplo, as pessoas que mais aderem a esse tipo de estratégia são atletas, porque não tem um convívio social e tem um objetivo muito maior que faz aderir à dieta. Então, fazer uma dieta low carb para um paciente usual, o que é esse paciente usual? Paciente praticante de academia, gosta de sair no final de semana, a dieta para ele é mais um perfil estético. Então, assim, esses pacientes usuais, a dificuldade deles fazer uma low carb é muito grande. Só que se é vendido a ideia de que o low carb funciona para todo mundo, de que o low carb é prático para todo mundo, mas o low carb, pela minha percepção tanto esportiva quanto comportamental, ela é difícil para esse tipo de público. E principalmente na parte comportamental. Porque pensa um paciente que está fazendo uma dieta low carb, aí chega um final de semana, tem na sexta-feira a festa da avó, no sábado um amigo que chamou para sair. Como é que vai manter uma low carb assim? E o problema de uma dieta restrita é se restringir. Então você tem que se colocar em situações de restrição. Aí você vai se restringir na festa da sua avó e você vai se restringir quando você for sair com seu amigo. E aí começa a dar o quê? Coisa na cabeça. Você vai começar a ficar incomodado, você vai se questionar do processo que você está fazendo e você vai falar assim, meu, eu acho que não é para mim. E aí você vai pegar e vai fazer o quê? Comer na sexta-feira lá com a sua família, no sábado com seu amigo, e aí você vai falar, já que eu comi, já era, acabou o processo. Você joga tudo pro ar. Então é muito normal esse tipo de cenário. E aí o que acontece? O paciente se sente envergonhado e ele não volta. Só que aí o pensamento que ele tem é: a nutrição não é para mim. Mas não é a nutrição, é o processo que você fez que está errado. O paciente acha que nutrição é só esse tipo de processo. É só um processo restrito, é só um processo forte, invasivo, que dura pouco. Só que, principalmente, a abordagem da nutrição comportamental, ela está muito presente esses tempos, principalmente na minha prática clínica, para provar o contrário. Que se a gente vai mudando hábitos e estilo de vida com o tempo, a pessoa consegue adquirir uma perda de peso muito maior e conseguir manter isso para anos subsequentes. Existe um outro ponto. Dietas low carb, isso é comprovado que elas tendem a aumentar o risco de um episódio compulsivo pós-dieta. O que é isso? A dieta low carb, ela demanda de uma restrição de carboidrato muito grande. Carboidrato
a grosso modo, ele é um sinônimo de felicidade. Todo mundo come pizza feliz, ninguém come pizza triste. Então a gente fica sem essa parte da nossa vida por um motivo X, estético que seja, e quando a gente tem a oportunidade de estar de frente com esse alimento de novo, então um aniversário da sua avó onde vai ter pizza, a gente vai pegar e tende ao exagero. Porque a gente vai ver e o seu cérebro vai criar uma associação de felicidade vendo aquele alimento, e ele quer fazer o quê? Comer. Mas comer como? Exageradamente. Então é muito comum episódios compulsivos visto a restrição. São episódios. Então a pessoa ela tende a fazer isso por demanda do próprio processo. E tem gente que não aguenta. E tá tudo bem. Só que as pessoas, elas acham que isso não vai acontecer com elas, que isso é coisa de gente que não tem disciplina, não tem responsabilidade. Meu, isso é o seu cérebro, isso é comportamento humano, isso é o seu cérebro. Sim, tem gente que é mais resistente, que aguenta fazer o processo um pouco mais. Mas isso não qualifica a pessoa ser melhor ou não que a outra. Isso para mim, eu já vi muito isso na prática clínica, que pacientes que vieram de outros pacientes que eu fiz uma low carb, eles falam assim, nossa, mas ele aguentou, como eu não aguento? Porque ele aguentou e você não, e tá tudo bem. Então essa é uma dificuldade que eu encontro e que eu vejo bastante na prática clínica. O paciente ele vem esperando algo, claro, assim como qualquer processo, qualquer médico que você vai esperando alguma coisa. Só que às vezes esse processo não é o melhor para você. E esse, principalmente se a gente for falar de características low carb, cetogênicas, que são dietas restritas e invasivas, ela não é um processo que é adequado para 80% da população. Como eu disse no começo do vídeo, eu só faço esse processo com atleta, porque atleta tem um objetivo diferente. O atleta ele pensa o seguinte: eu preciso fazer isso para ganhar tal torneio? Precisa, então eu vou fazer. A gente que somos pessoas usuais, que não temos objetivos esportivos, a gente tende a se permitir muito mais fácil. Porque a gente não tem um objetivo que demanda do nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida é outro, é prosperar no trabalho, é ganhar dinheiro, ter uma família. A dieta ela tá ali como um a mais. Pro atleta, ele pensa assim, a dieta faz parte do meu objetivo de vida. Então ele acaba colocando isso como uma forma de trabalho. A dieta para um atleta é trabalho. Então é uma mentalidade diferente. E são esses pacientes que aderem muito bem a esse tipo de dieta. Se eu faço low carb com um paciente usual, eu faço por no máximo 15 dias. Porque é o quanto a pessoa consegue aguentar numa restrição. Claro que tem alguns mais, alguns menos. Mas é o quanto a pessoa consegue aguentar, porque é difícil. O ponto de conclusão desse vídeo é que eu acho que, por conta desse senso comum da sociedade que se tem sobre a nutrição, de nutrição ser restritiva, nutrição ser algo difícil. E quando você vai no nutricionista tem muita gente que fala, nossa, eu vou triste, eu vou comer uma pizza antes porque depois eu sei que o nutricionista vai tirar de mim. Eu acho esse conceito muito arcaico, muito influenciado pela televisão, principalmente aberta, porque isso existe, e eu lembro de eu estar em casa, vendo minha mãe, a gente, todo mundo assistindo esse tipo de conteúdo, e isso é muito forte e enraizado na cabeça de algumas pessoas, só que o problema é que está tão enraizado que quando a pessoa vai no nutricionista, que é no meu caso, um nutricionista que tem uma abordagem diferente, ele é ruim, ele não vale a pena, ele não é bom, mas na verdade é um outro tipo de abordagem. E não quer dizer que a abordagem que você viu a sua vida inteira, ela está certa, só porque você viu a vida inteira. Você viu a vida inteira porque foi vendido isso para você. E é esse o maior ponto. Então é um ponto mais de questionamento que eu tenho, porque o conhecimento nosso, ele, no nutricionista no caso, ele é questionado perante a um cenário que o paciente traz, que eu nem fazia ideia. E eu já falei em vários outros vídeos e falo nesse de novo. O meu objetivo como nutricionista é fazer o paciente ter o objetivo dele, estético que seja, de emagrecimento, por exemplo, e que ele consiga fazer isso de maneira que ele saiba ir no aniversário da avó,
ele saiba comer uma pizza com os amigos, ele saiba ter um dia que ele pode beber um pouquinho de cerveja, um álcool, que seja, mas ao mesmo tempo ele sabe voltar para a dieta. Ele sabe perceber que, ó, sexta-feira à noite a gente saiu, foi pro aniversário da avó, no sábado de manhã vou voltar a comer normal. Acabou. Isso para mim é muito mais importante no processo, porque o paciente ele consegue fazer isso e se ele faz isso ele mantém. E ele mantém a longo prazo. E se ele manter a longo prazo, ele consegue mais resultados, porque ele consegue fazer por mais tempo. Para ter uma dieta bem feita, uma dieta com um resultado bom, é uma dieta que ela é feita com consistência. Todo resultado que eu demando dos pacientes, eles são adquiridos por consistência. Fazer exercícios por bastante tempo, não por tempo do exercício, mas por tempo de dias. Então é 3 vezes por semana. Vamos manter 3 vezes por semana por 4 meses, que aí você vai ter um resultado significativo. A dieta, a mesma coisa. Então, para mim, esse é a ideia da nutrição. Claro, e eu ajudo com ferramentas de mudança de hábito, mudanças de comportamento, mudanças de rotina, readaptações, que são normais nesse tipo de processo.